Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Você acessa Paulo Roberto Maciel e vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos à sua disposição para usar com prudência, com serenidade, com lucidez. Você pode ir também ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 para ir diretamente, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 18 de janeiro de 2025, sábado, primeira semana do tempo comum, no ano litúrgico C, em que se enfatiza mais o evangelho escrito por São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando com esse lenço no pescoço. E temos a missa com o rito de celebração à escolha. Pode ser também Nossa Senhora, em homenagem a Nossa Senhora, no sábado, ok? Vamos às leituras. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 12 ao 16. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. E é a ela que devemos prestar contas. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 18, na Bíblia Vulgata, que é a Bíblia latina, tradução latina, foi traduzida por São Jerônimo, dos escritos de Alexandria no Egito, escritos gregos. Lá 70 sábios traduziram para o grego a Bíblia hebraica. Então é 18 na Vulgata de São Jerônimo ou 19b na Bíblia de Jerusalém. Salmo responsorial. Refrão. Vamos primeiro aos versículos 8º, 9º, 10º, 15º, o refrão conforme João, capítulo 6, versículo 63c. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Vamos repetir? Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz de minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Repitamos. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 2,
versículos do 13 ao 17. Vamos aclamá-lo primeiro? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho, e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho, aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veio chamar os pecadores para que se convertam. Vamos à reflexão que está aqui no livro Igreja em Oração. Jesus chama os seus discípulos no contexto de vida deles, vai ao encontro dos que ele quis para si, versículo 14. O encontro com Jesus, que é Deus no meio de nós, é um acontecimento que desperta nos corações uma resposta radical. Diante do convite, segue-me, Levi, ou seja, Mateus, se levantou e o seguiu. O cobrador de impostos, transformado em discípulo do mestre de Nazaré, experimentou uma realidade semelhante à que foi narrada em um livro de Samuel. Ou seja, a vocação de Saul, o primeiro rei do povo eleito. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei, ele reinará sobre o meu povo. Versículo 17. E Levi foi visto por Jesus na sua odiosa profissão, pois os cobradores de impostos eram mal vistos e considerados pecadores públicos, porque trabalhavam para o Império Romano e colaboravam com pagãos e assim igualavam-se a eles. A pronta resposta de Levi foi uma correspondência ao amor misericordioso de Jesus, que não se importou com os pecados dele, né? Era um pecador público. Portanto, ao experimentar o amor divino que transformou sua vida, Levi quis que outros pecadores também a experimentassem e chamou todos para estarem com Jesus. Ele compreendeu bem que Jesus não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se convertam, não permaneçam na mesma vida. Aqui temos outra reflexão do livro Igreja em Oração, outra edição. No Evangelho, vislumbramos o conflito que nasce do envolvimento de Jesus com os publicanos e pecadores, chamando-os ao discipulado e estabelecendo com eles comunhão na mesa. Jesus saiu de novo para a beira-mar, a multidão ia ao seu encontro e ele ensinava. Transmitia-lhes a palavra de Deus, o Evangelho do Reino, conforme Marcos 1, versículos do 14 ao 15. Como no episódio do chamado dos primeiros discípulos, enquanto passava, Jesus viu Levi sentado na coletoria de impostos, Marcos 1, versículos 16 e 19, e disse-lhe: segue-me. A iniciativa vocacional
é sempre de Deus. É Ele quem vê e chama. Jesus chama quem Ele quer, sem preconceitos sem preconceitos. Ele conta com muitos e muitas e o chama para colaborar ao anúncio da boa nova do reino. O olhar e o chamado de Jesus, quando encontram um coração sensível, transformam imediatamente a vida pessoal. Sem demoras, o evangelho começa a dizer que Jesus e seus discípulos, estando à mesa na casa de Levi, eram rodeados por muitos cobradores de impostos e pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Eram, pois, discípulos, com os quais Jesus mantinha intimidade, próprio da relação mestre-discípulo e comunhão de mesa. Uma verdadeira aberração para os doutores da lei do partido dos fariseus. A hipocrisia e a soberba, Jesus contrapõe a misericórdia, a salvação, a acolhida, a comunhão. Agora aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos também uma reflexão que diz o seguinte: Jesus normalmente dá preferência aos pobres. Neste episódio, porém, apresenta-se em companhia de ricos, e ainda por cima ricos de má reputação. Levi, embora de origem judaica pela sua profissão, cobrador de impostos, é considerado um descrente sem lei, praticamente um pagão. Também os que estavam marginalizados e excluídos da aliança podem fazer parte do reino de Deus, se converterem. A serena convivência de Jesus com os cobradores de impostos gera a pesada censura dos doutores da lei. Não aceitam que Jesus se misture com pessoas que eles consideram pecadoras. Estão longe de entender que Jesus veio justamente para salvar o que estava perdido. Conforme Lucas 19, versículo 10, veio para salvar a todos, independentemente da sua situação. No fim, Jesus esclarece por que procede desse modo. No livro Palavra e Vida também temos uma pequena reflexão. Da rua para a mesa e da mesa para a rejeição dos instruídos. Tudo acontece de repente neste evangelho. Primeiro o encontro entre Jesus e Levi, que é o evangelista Mateus. Repentinamente aquele homem deixa seu trabalho, certamente muito produtivo, muito rendoso, para seguir a Jesus. Mas antes há uma refeição de despedida. Convida seus amigos para que conheçam a Jesus. Ali se produz a rejeição. Jesus se mistura aos pecadores e gente de má fama da época. Ainda bem que a narração não termina com a rejeição, mas sim com a acolhida para todos, inclusive para os fariseus e todos os que eram como eles. Todos são chamados à conversão. Vamos aos santos do dia. 18 de janeiro é dia de Santa Prisca. Faleceu em 499, no ano 499 depois de Cristo. A seu nome está dedicada a Basílica do Monte Aventino, em Roma, na Itália. Santa do dia 18 de janeiro, Santa Beatriz d'Este. Ela era uma religiosa, mais ou menos do ano 1262, quando faleceu. Após a morte do marido, retirou-se ao mosteiro beneditino de Santo Estevão, em Ferrara, na Itália, que havia sido fundado por ela mesma. Santa Beatriz d'Este, rogai por nós. Santa do dia 18 de janeiro, Santa Margarida da Hungria, virgem, faleceu em 1270. Filha do rei Bela IV da Hungria, consagrou-se ao Senhor como religiosa dominicana aos 12 anos de idade. De acordo com o site igrejadoscapuchinhos.org.br, esta é a história da santa. Margarida era uma princesa, filha do rei Bela IV da Hungria e da rainha Maria, de origem bizantina. Ela nasceu no castelo de Turok em 1242. Logo foi batizada, pois os reis eram fervorosos cristãos. Aos 10 anos,
o casal real entregou a menina para viver e ser preparada para os votos religiosos no mosteiro dominicano de Veszprém, em agradecimento pela libertação da pátria dos tártaros. 2 anos depois, fez profissão de fé de religiosa num mosteiro, num novo mosteiro, fundado por ela, por seu pai. Aliás, fundado para ela por seu pai. Então a família já queria que ela fosse religiosa. Isso aconteceu na ilha de Slebres, na Ilha das Lebres, localizada no rio Danúbio, perto de Budapeste. Em 1261, tomou o véu definitivo, entregando seu coração e sua vida a serviço do Senhor Deus, tendo uma particular devoção pela Eucaristia e paixão de Cristo. Ela realmente era especial. Foi um exemplo de humildade e virtude para as outras religiosas. Rezava sempre e fazia penitências, se oferecendo como vítima proposital para a salvação de seu povo. Margarida não desejou ter uma cultura elevada. Sua instrução se limitou ao conhecimento primário da escrita e da leitura, talvez apenas um pouco mais que isto. Ela pedia que lhe lessem as Sagradas Escrituras e confiava a sua direção espiritual ao seu confessor, o dominicano Marcelo, que era superior da ordem. Possuía um ilimitado desapego às coisas materiais, amando plenamente a pobreza, o qual, unido à sua vida contemplativa e espiritual, a elevou a uma tal proximidade de Deus que recebeu o dom das visões. Ela se tornou uma das grandes místicas medievais da Europa, respeitada e amada pelas comunidades religiosas, pela corte e pela população. Morreu em 18 de janeiro de 1270 no seu mosteiro. A sua sepultura se tornou meta de peregrinação pelas sucessivas graças e milagres atribuídos à sua intercessão a Deus. Um ano após a sua morte, seu irmão Estevão V, rei da Hungria, encaminhou um pedido de santidade a Roma. Mas esse processo desapareceu, bem como um outro, que foi enviado em 1276. Porém, na sua pátria e em outros países, Margarida já era venerada como santa. Olha, antes de ser canonizada, então, já era venerada como santa. E depois de muitos desencontros, em 1729, um processo chegou em Roma. Ainda bem, né? Completo e contendo dados de autenticidade inquestionável. Neste meio tempo, as relíquias de Santa Margarida tinham sido transferidas, por causa da invasão turca, do convento da Ilha das Lebres para o de Presburgo, em 1618. Em 1804, mesmo sem o reconhecimento oficial, seu culto se estendia na ordem dominicana e na diocese de Transilvânia. Olha, o culto já era feito naquela época. No século XIX, a sua festa se expandiu por todas as dioceses húngaras. A canonização de Santa Margarida da Hungria foi concedida pelo Papa Pio XII em 1943, em meio aos júbilos dos devotos, né? Ao júbilo dos devotos, à alegria dos devotos e fiéis de todo o mundo, especialmente pelos da comunidade cristã do leste europeu, onde sua veneração é muito intensa. Santo do dia 18 de janeiro, Beato André de Peschiera, grego, presbítero, sinônimo de padre, sacerdote. André de Peschiera, grego,
era um religioso dominicano que percorreu a pé durante muito tempo toda a região dos Alpes italianos, vivendo junto aos pobres e pregando a doutrina católica. Santa do dia 18 de janeiro, Beata Cristina Ciccarelli, virgem, faleceu em 1543. Priora do convento agostiniano de L'Aquila, Itália. Favorecida com visões, êxtases e o dom dos milagres. Olha que importante, né? Nem todos os santos são favorecidos com visões, êxtases e milagres, mas ela foi. Beata Cristina Ciccarelli, rogai por nós. Santa do dia 18 de janeiro, Beata Regina Prottman, virgem, faleceu em 1613. Fundou em Braniewo, na Polônia, a Congregação das Irmãs de Santa Catarina. Santa do dia 18 de janeiro, Beata Maria Teresa Faz, virgem, faleceu em 1947. Foi abadesa do mosteiro agostiniano de Cássia, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Respeitemos as decisões de Deus, mesmo que sejam não. E também as demoras de Deus. Estamos lidando com o nosso Criador. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Seja batizado, creia em Jesus como Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tem o Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Esse mistério que não cabe a nós querer descobrir como se dá, em 3 pessoas numa única divindade. E devemos nos arrepender de nossos pecados diariamente. Então, critérios para entrar na vida eterna, para vivermos por todos sempre, com corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo atravessando paredes, sem precisar abrir portas. Mudou sua aparência para Madalena, os discípulos de Emaús, andou sobre águas, desapareceu da frente dos discípulos na hora da refeição. Então são propriedades diferentes num corpo inexpressável, indizível, inexprimível. É difícil para nós sabermos tudo de Deus. Não vamos saber nunca. É inefável, é grandioso. É o Criador de tudo que vai nos dar a salvação eterna. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa dos seus pecados diariamente e nos encontraremos na volta de Cristo. Maranatá é do aramaico, dialeto de Jesus, significa vinde, Senhor Jesus. É a volta de Jesus que nós aguardamos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Para ir direto ao Instagram, @PauloRobertoMaciel 6 /.